vamos fazer o balanceamento dessa equação química aqui. O primeiro passo é nós quantificarmos os elementos químicos presentes nos reagentes e nos produtos. Então, vamos começar pelos reagentes. Observem que aqui, nós temos um cálcio, certo? Aqui, nós temos entre parênteses OH e fora do parênteses o número 2. Isso significa que o número 2, que está fora do parênteses, multiplicará cada um dos elementos químicos que estão dentro do parênteses, certo? Então, observem que nós temos 2 hidrogênios dessa forma, porque se eu tenho o número 2 fora do parênteses e um hidrogênio ali dentro do parênteses, 2 vezes 1, 2, certo? Porém, além do hidrogênio aqui, eu também tenho hidrogênio aqui, Eu tenho 3 hidrogênios aqui, então fica 2 mais 3, 5 hidrogênios no total. Pensando agora no oxigênio, nos reagentes, eu tenho oxigênio aqui, então o número 2, que está fora do parênteses, multiplica cada oxigênio dentro do parênteses, então 2 vezes 1, 2, então aqui eu tenho 2 oxigênios, porém eu também tenho oxigênio aqui, 4. Então, no total, nós temos 6 oxigênios, certo? Além disso, nos reagentes, nós também temos um fósforo aqui, representado pela letra P. Um fósforo. Então, agora que nós terminamos a quantificação nos reagentes, nós faremos nos produtos. Então, nos produtos, eu tenho aqui, 3 cálcios, certo? Hidrogênios, eu tenho 2 aqui, da água. Vamos escrever aqui. Oxigênios, nós temos aqui, nós temos entre parênteses PO4 e fora do parênteses 2. O 2, ele multiplica cada elemento que está dentro do parênteses. Como eu tenho 4 oxigênio dentro do parênteses, então fica 2 vezes 4, que é 8, certo? Além disso, eu também tenho esse oxigênio aqui, Então, fica 8 mais 1 igual a 9 oxigênios nos produtos. E eu também tenho aqui, o fósforo dentro do parênteses. O número 2 multiplica os elementos que estão dentro do parênteses. 2 vezes 1, 2. Então, observem que aqui, nós temos 2 P's, certo? 2 fósforos. Olhando a quantidade de cada elemento químico, nós concluímos que a nossa reação química ela não está balanceada, uma vez que a quantidade dos elementos químicos estão diferentes. Eu tenho apenas um cálcio nos reagentes e 3 nos produtos. Eu tenho um fósforo nos reagentes e 2 nos produtos. Então, eu preciso balancear minha reação química de modo a deixar os elementos químicos na mesma quantidade. Então, vamos começar. Se eu tenho 3 cálcios nos produtos, eu venho aqui, antes do cálcio, coloco o número 3, conforme eu indiquei aqui na seta. Fazendo isso, eu passo a ter 3 cálcios, certo? Porque como eu só tenho 1 ali, 3 vezes 1, 3, certo? Eu vou deixar em amarelo todas as mudanças causadas pela adição do coeficiente estequiométrico 3. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco o coeficiente estequiométrico na frente da molécula, esse coeficiente estequiométrico, ele afeta todos os elementos que compõem a molécula que estão ali próximas ao meu coeficiente estequiométrico. Então, nesse caso, é 3 vezes a molécula CaOH2, certo? Então, a quantidade de oxigênio e de hidrogênio também é alterada. Então, veja só, a quantidade de hidrogênio, por exemplo, antes eu tinha apenas 2, mas agora é 2 vezes 3, porque eu coloquei coeficiente estequiométrico
3. O mesmo para o oxigênio. Antes eu tinha apenas 3, aliás, apenas 2, agora eu tenho 3 vezes o 2, certo? Então, note que eu ajustei a quantidade de cálcio e eu também aumentei a quantidade de hidrogênio e de oxigênio, certo? O cálcio está balanceado. Agora, vamos para o fósforo, certo? Vale ressaltar que, normalmente, para nós balancearmos uma reação química, nós temos uma ordem. Primeiro, nós começamos pelos metais, depois pelos não metais, carbono e, por último, hidrogênio e oxigênio. Você até pode adotar uma outra ordem, porém a probabilidade de erros é maior. Por isso que vale a pena seguir essa ordem: metal, não metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, seguindo essa ordem, o cálcio, que é um metal, já está balanceado. Agora nós vamos para o fósforo, certo? Eu tenho 2 fósforos nos produtos e apenas 1 nos reagentes. Portanto, eu venho aqui, ó, e coloco o número 2. Indiquei aqui pela seta. Por quê? Porque se eu tinha apenas 1, se eu colocar o coeficiente estequiométrico 2, 2 vezes 1, eu fico com 2, ok? Porém, como eu coloquei o 2 na frente da molécula H3PO4, o 2 multiplica cada um dos elementos. Então, aqui, ó, o hidrogênio, por exemplo, vai ficar 2 vezes o 3, certo? Notem que eu coloquei em cor diferente a multiplicação para que vocês consigam acompanhar a multiplicação em decorrência do coeficiente estequiométrico. O mesmo acontece aqui no oxigênio. Antes era apenas 4. Agora, na molécula H3PO4, são 2, certo? Então, fica 2 vezes 4. Então, coloquei aqui em destaque para vocês verem que a multiplicação, ela precisa ser efetuada, certo? E o fósforo aqui, ó, fica 2 vezes 1, 2. Então, observe que nós balanceamos também o fósforo, certo? Agora, nos resta balancear o hidrogênio e o oxigênio, ok? Notem que nos produtos eu tenho apenas 2 hidrogênios e nos reagentes eu tenho 12. Portanto, eu preciso aumentar a quantidade de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio aqui na água, então, que número vezes 2 é 12? 6. Então, eu coloco aqui antes da água, ó, o número 6. Dessa forma aqui, ó. Então, antes da água, eu coloquei o número 6. Então, fica 6 vezes 2, 12, certo? Então, note que eu balanceei a quantidade de hidrogênio e o 6, ele também afeta o oxigênio da água. Então, fica 6 vezes 1, conforme destacado aqui em amarelo. Então, note que agora eu consegui balancear tanto o hidrogênio como o oxigênio. Portanto, nós balanceamos todos os elementos químicos. A mesma quantidade nos produtos é encontrada nos reagentes. Assim, essa daqui é a nossa equação balanceada. E assim nós finalizamos esse vídeo.